E aí galera, tudo beleza? Prof. Gil na área do canal História Agora. Vamos trabalhar a nossa aula parte 2 do período democrático. Você que perdeu a nossa aula parte 1, é só você voltar lá na nossa playlist, beleza? E você ter todo o contexto para chegar aqui na nossa parte 2. Aqui a gente vai trabalhar com o governo Juscelino Kubitschek, depois Jânio Quadros e João Goulart, que sofreu o golpe civil-militar de 1964. Vamos seguindo. Então nós temos aqui, meu povo, o governo Juscelino Kubitschek, né? Lembrando que Kubitschek ele foi colocado no poder com apoio, mais uma vez, da dobradinha PSD-PTB. Pensei que até então, né, existe uma hegemonia no Brasil do PSD e do PTB. Eurico Gaspar Dutra, lá na nossa aula parte 1, é só volta lá, beleza? Foi colocado no poder pela dobradinha PSD-PTB. Getúlio Vargas também foi colocado no poder com a dobradinha PSD-PTB. E agora o presidente Juscelino Kubitschek com a dobradinha PSD-PTB, né? Juscelino Kubitschek, que era chamado, né, o presidente Bossa Nova, né? O presidente da modernidade. Até porque nesse momento aqui ele construiu Brasília, né? Brasília em formato de avião, para dizer a ideia que o Brasil está decolando para a modernidade, né? Então nós temos aqui, meu povo, as características do governo Juscelino Kubitschek. Nós vamos ter uma política econômica muito marcante de JK, que é o nacional desenvolvimentismo. Olhe para cá. Não esqueça disso aqui, beleza? Nacional Desenvolvimentismo. Na nossa aula, parte 1, eu expliquei para vocês o que era essa ideia do Nacional Desenvolvimentismo, mas eu vou reforçar aqui a ideia. A ideia do governo JK era o quê? Promover o nosso desenvolvimento nacional, contando com apoio financeiro de 3 setores. Nós vamos ter o capital internacional, né, que é o capital estrangeiro, o capital estatal, que é o capital do governo brasileiro, e o capital privado nacional, que vai ser o capital das empresas privadas do Brasil. Então essa é a ideia. Capital estatal, capital estrangeiro e o capital privado nacional. Daqui eu tenho um parênteses. Dentro dessa lógica do Brasil contrair, né, empréstimos, que essa entrada de capital internacional é justamente isso, né, pegar dinheiro emprestado. O Brasil vai aumentar a nossa dívida externa. E além disso, esse capital internacional ele entrou no Brasil por meio de empresas estrangeiras internacionais, as chamadas multinacionais, principalmente do setor automobilístico. Foi nesse momento que entrou no Brasil o quê? A Ford, a General Motors e também a Volkswagen, que está tudo dentro da proposta do Nacional Desenvolvimentismo. Então perceba a ideia. Nacional Desenvolvimentismo, o Brasil vai contrair empréstimos no exterior, o que faz elevar a nossa dívida externa e também abriu, né, a economia brasileira para a entrada de empresas multinacionais do setor automobilístico, Ford, GM e também a Volkswagen. E o grande slogan, né, do governo Juscelino Kubitschek era a ideia de que desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Nunca esqueçam disso, beleza? JK, 50 anos em 5. Repita 10 vezes que você não esquece, beleza? Então, qual era a ideia? Nos 5 anos de governo, promover o nosso desenvolvimento equivalente a 50 anos. Para isso, o que é que faz o governo JK? Vai colocar em prática o plano de metas. As metas do plano de metas prevê o quê? Investimento nesses setores. Energia, transporte, alimentação, indústria de base, que já vinha lá de Getúlio Vargas, né? E também educação. Aí você pergunta, Gil, o plano de metas teve sucesso? E eu digo, teve sim. Todas as metas do plano de metas foram cumpridas, outras foram até ultrapassadas, só que isso teve o quê? Uma consequência negativa. A elevação da nossa dívida externa, o aprofundamento das desigualdades regionais e também sociais. Ou seja, o Brasil teve de fato um desenvolvimento, mas que não foi um desenvolvimento para todos os setores da sociedade. Quem foi que se beneficiou com isso? A classe média e a elite. Então, em questões de prova, você deve ter cuidado com isso, beleza? Você que está achando aí, né, para a prova da escola, ou para vestibulares, ou o que seja, perceba esse paradoxo, né? O plano de metas, de fato, ele teve sucesso, mas foi um sucesso para quem? Para a classe média e para a elite. Então, duas consequências negativas você deve perceber do governo Juscelino Kubitschek. A elevação da nossa dívida externa e também o aprofundamento das desigualdades regionais e também sociais. Porque você vai ter um investimento, né, e um desenvolvimento industrial em uma região muito específica do Brasil, né, região sudeste. São Paulo, ali Rio de Janeiro, beleza? Enquanto outras regiões do Brasil não foram contempladas, né, com esse desenvolvimento que estava previsto pelo plano de metas. E nós vamos ter também, no povo, um detalhe muito importante, a meta síntese. A meta síntese era o quê? A construção de uma nova capital para o Brasil, Brasília, né?
Brasília que ela foi construída no Planalto Central. E aqui a gente tem alguns detalhes importantes para trabalhar com Brasília. Primeiro, nossa capital anterior era o Rio de Janeiro, né? Então você vai ter esse deslocamento da capital do Rio de Janeiro, que era a capital litorânea, para agora uma região mais central no Brasil. Qual foi o argumento do governo para construir Brasília? Deslocar a nossa atividade industrial do litoral para a região mais central, beleza? Promover o desenvolvimento da região central, só que a gente analisando do ponto de vista mais crítico, ele construiu Brasília para deixar a capital isolada. Até porque, ó, quando a capital era o Rio de Janeiro, e agora mudou para Brasília, né? Uma capital litorânea, ela é muito vulnerável. Você deve lembrar que o Brasil tinha participado da Segunda Guerra Mundial, estamos agora no momento de tensão, né, da Guerra Fria. Então a capital no litoral, ela se torna vulnerável a ataques, a guerras, etc. Então ele faz o quê? Vai deslocar a nossa capital do litoral para a região central. Outro detalhe importante de Brasília. Brasília ela foi construída com mão de obra de nordestinos. Esses nordestinos que construíram Brasília, eles eram chamados de candangos. Não esqueça desse detalhe. O arquiteto Oscar Niemeyer, muito conhecido, Oscar Niemeyer, e o projeto urbanístico ele foi de quem? De Lúcio Costa. Então, isso aqui nós temos, o povo, alguns detalhes importantes ligados ao governo Juscelino Kubitschek, o presidente Bolsa Nova. Olha só, aqui nós temos a imagem da época, né, da construção de Brasília, né? Aqui nós temos o atual prédio do Congresso Nacional, nosso poder legislativo, e aqui nós temos a imagem do candango, né? Brasília, a nova capital do Brasil. Alguns contra, muitos a favor, todos beneficiados. Apesar de JK ele ter construído Brasília, quem vai ser de fato o primeiro presidente a tomar posse em Brasília vai ser o presidente Jânio Quadros. Aqui nós temos um detalhe muito interessante de Jânio Quadros, beleza? Perceba a data do governo dele, 61 a 61, ou seja, Jânio Quadros ele só governou o Brasil durante 7 meses, porque depois ele renunciou. E quando o Juscelino Kubitschek ele saiu do poder, a campanha de Jânio Quadros, ela voltaram na ideia de combater a corrupção no Brasil. Então, até que Jânio Quadros ele ia para os comícios com a vassoura na mão, dizendo que ia varrer a corrupção no Brasil. Inclusive, a população também ia para os comícios com a vassoura na mão, com essa ideia de varrer a corrupção no Brasil. Ele, no meio do comício, né, ele abria seu paletó, tirava um pão com mortadela e comia, né, para dizer que era do povão. Reforça o caráter do populismo. E não esqueça a ideia do populismo, né, o líder carismático, né? Ele botava farelo branco em cima do ombro para dizer que era caspa, para dizer que era do povão. Então, é uma figura muito icônica, o Jânio Quadros, na política brasileira. Mas qual o detalhe também importante para a gente perceber de Jânio Quadros? Jânio Quadros, ele teve apoio da UDN. Apesar dele não ser partidário da UDN, mas a UDN deu apoio a ele. Por que é importante a gente perceber isso? Porque vai quebrar aquela hegemonia do PSD e do PTB. Lembre-se, Dutra, segundo o governo Vargas e JK, eles foram colocados no poder com a dobradinha PSD-PTB. E agora nós vamos ter, de fato, um candidato que foi apoiado pela UDN, a União Democrática Nacional. Só que vai ter alguns problemas isso aqui, beleza? O vice dele era quem? João Goulart, o Jango. E lembrando que Jango, ele também foi vice-presidente de Juscelino Kubitschek. Então perceba como o João Goulart, ele está uma figura conhecida, expressiva no cenário político brasileiro. Por quê? Ele foi ministro do Trabalho do segundo governo Vargas, ele foi vice-presidente de Juscelino Kubitschek e agora vice-presidente de Jânio Quadros. Aí você está falando, Gil, peraí. Explica um negócio aí que eu não estou entendendo. Você acabou de dizer que Jânio Quadros foi colocado pela UDN. E você já disse que a UDN era oposição àquela política nacionalista de Vargas, ou seja, ele era oposição do PTB. E você também está dizendo que João Goulart virou vice-presidente de Jânio. E João Goulart era do PTB. Existe um paradoxo, né? Um presidente apoiado pela UDN e o vice-presidente do PTB. Isso por quê? Porque na época as eleições elas eram separadas. Não era chapa como hoje em dia. Quem vai criar esse voto de chapa, né, de você votar no presidente automaticamente no vice, foi a ditadura militar. Nesse momento aqui, você tinha 2 eleições. A população escolhia o presidente e depois escolhia o vice-presidente. Por isso que tinha, né, esses paradoxos. Você tem um candidato da UDN e um vice-presidente do PTB, que são totalmente oposição nesse sentido, beleza? Como foi dito na época, foi a dobradinha Janjan, Jânio e Jango, beleza? Aí perceba o detalhe, né? Como a imagem de João Goulart, ela já estava desgastada nesse momento, né? Porque ele já era acusado pela oposição de querer transformar o Brasil numa república sindicalista.
Fato que não era verdade, mas depois que a mentira ela foi criada para desconstruir, isso fica muito difícil, né? Então o Brasil na época estava passando por uma crise econômica, que já vinha daquela política, né, de Juscelino Kubitschek, por causa do nosso aumento da dívida externa, e ele vai ter um alinhamento com os Estados Unidos e a União Soviética. Olha o problema disso aqui, meu povo. Por que vai ser um problema isso aqui? Porque nós estamos, mais uma vez, reforçando sempre a ideia, contexto de Guerra Fria. E a década de 60 foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, que quase gera uma terceira guerra mundial, né? Que vai ter em 62 a crise dos mísseis de Cuba. A crise dos mísseis quase gera a terceira guerra mundial, perdão. Então o que é que ocorre? Em contexto de Guerra Fria, o presidente do Brasil vai ter um alinhamento com os Estados Unidos e a União Soviética. Você está achando que acaba aqui? Piora. O que é que faz o presidente Jânio Quadros? Condecorou Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. A Ordem do Cruzeiro do Sul é a maior honraria que você pode receber da autoridade brasileira. E quem foi Che Guevara, você deve lembrar? Che Guevara, ele foi um dos líderes da Revolução Socialista Cubana de 1959, que derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista. Então, vou traduzir isso aqui para vocês, beleza? Em contexto de Guerra Fria, o presidente do Brasil tem alinhamento com a União Soviética, que é socialista, todo mundo sabe disso, e vai condecorar com a grande honraria um líder de uma revolução socialista, que foi a Revolução Cubana. Já perceberam que isso aqui não deu certo, né? A UDN vai tirar o apoio a Jânio Quadros. As Forças Armadas também não estão gostando nada disso, já estão se articulando para aplicar um golpe militar. Ele está sofrendo pressão de todos os lados, ele perde totalmente o apoio político e, além disso, o que é que ele faz? O Brasil, né, estourado aí numa crise econômica com a dívida externa, aí o que é que ele faz também? Uma das medidas do presidente, proibir rinha de galo. Para quem não sabe o que é rinha de galo, é briga de galo. Proíbe mulher usar biquíni curto na praia, proíbe corrida de cavalo e vai proibir também o uso de lança-perfume. Porque assim, meu irmão, o que é que está acontecendo? Esse bicho perdeu as estribeiras, né? Então o que ocorre? Ele vai sofrer uma grande pressão, perde apoio político e ele vai renunciar depois de 7 meses de governo. Depois ele disse, sabe o que? O Jânio Quadros, ele renunciou com uma estratégia política. Ele vai pedir a renúncia, vendo que ele estava sem popularidade, achando que o Congresso não ia aceitar a renúncia dele, porque o vice dele era João Goulart. Aí foi o que ele pensou: o Congresso não vai querer que João Goulart assuma, vão implorar para eu ficar no poder e eu volto com força total. Aí quando ele vai anunciar a sua renúncia, o povo diz, beleza, você está indo tarde, tchau, tchau. E ele renunciou à presidência do Brasil. E agora que vai vir todo o contexto, né, a reviravolta, para a gente entender o golpe civil-militar. Mas antes disso, algumas imagens para a gente perceber aqui a figura de Jânio Quadros. Então nós temos aqui, ó, o presidente Jânio Quadros, né, olha só, segurando uma vassoura na mão, com a ideia de que queria varrer a corrupção no Brasil. E aqui o momento, né, que vai gerar uma grande oposição a ele condecorando o líder Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Aí você deve estar perguntando, Gil, por que de fato ele fez isso? Ele queria transformar o Brasil no país socialista? Não. O que queria Jânio Quadros era ter uma política externa independente. E o Brasil sempre teve aquela relação mais alinhada com os Estados Unidos, né? Em um momento Inglaterra, e nesse contexto aqui, os Estados Unidos. Então ele quer ter essa política externa independente. Quer ter relações com os países capitalistas, também com os países socialistas. Só que a gente deve lembrar do contexto, né? O contexto de Guerra Fria. Não tem como você ter essa política externa independente em contexto de Guerra Fria, né? Você tinha que tomar um posicionamento. Ou você está do lado capitalista americano, ou você está do lado socialista soviético. Então isso aqui pegou muito mal na época. Mas nesse momento aqui, por que ele condecora Che Guevara? Che Guevara, nesse momento, você não deve vê-lo como o líder da Revolução Socialista Cubana. Ele era o ministro das Relações Exteriores de Cuba. Então esse encontro que ele tem com Che Guevara é um encontro com o ministro das Relações Exteriores de Cuba, que era o quê? Que foi um dos líderes da Revolução Socialista Cubana. Então percebo que é uma questão totalmente paradoxal nesse contexto aqui. É isso? O que é que ocorre? Jânio Quadros, ele renuncia à presidência e agora nós temos o governo João Goulart. E todos, né, os bastidores que vai gerar o golpe civil-militar de 1964. Quando o Jânio Quadros renunciou, João Goulart, ele estava na China. E você deve lembrar, mais uma vez, do contexto de Guerra Fria, que em 1949 teve a Revolução Chinesa, que foi uma revolução de ideologia socialista comunista. João Goulart já era visto pela oposição como aquele cara que queria transformar o Brasil numa república sindicalista e, obviamente, as Forças Armadas, os setores mais conservadores, não queriam deixar
João Goulart assumir a presidência do Brasil, né? Porque ele deveria assumir porque ele era o vice-presidente. Quando ele estava na China e soube da renúncia de Jânio Quadros, ele volta de imediato para o Brasil para tentar assumir posse da nossa presidência. Os setores oposicionistas não querem deixar ele assumir a presidência, daí que veio a famosa campanha da legalidade. A campanha da legalidade ela foi liderada por Leonel Brizola, uma figura muito conhecida também ligada ao PTB, só que Brizola ele era ligado a uma ala mais radical do PTB. E Leonel Brizola ele vai fazer a pressão sobre o Congresso Nacional para que a nossa Constituição ela fosse cumprida, ou seja, a legalidade da Constituição. E o que é que dizia a nossa Constituição? Que se o presidente renuncia, quem deve assumir é o vice-presidente. Então o Congresso Nacional, pressionado pela campanha da legalidade de Leonel Brizola, vai permitir João Goulart assumir a nossa presidência, porém com uma ressalva, que é quase o Congresso. Beleza, a gente deixa ele assumir. Porém, ele vai ter que assumir a presidência sob um regime parlamentar. Esse regime parlamentar ele durou de 61 até 63. Gil, e o que isso implicava na época? Porque vocês devem lembrar que a ideia do regime parlamentar é a existência de um primeiro-ministro que vai governar juntamente com o parlamento. Então o Brasil, durante esse momento aqui, virou uma república parlamentar. Existia um presidente, mas sem poderes de presidente, porque quem governava de fato era o primeiro-ministro junto com o parlamento, que é o nosso Congresso. Então, o que é que faz o setor de oposição numa estratégia muito bem bolada? Cumpre a legalidade da Constituição, porque de fato o João Goulart ele assumiu a presidência do Brasil, mas tira os poderes de presidente, porque ele se torna, em grande medida, uma figura decorativa dentro da política brasileira, beleza? Só que esse regime parlamentar, ele só durou de 61 a 63, porque em 63 teve um plebiscito. A população brasileira foi para as urnas para escolher se o Brasil continuaria sendo parlamentar ou se voltaria ao presidencialismo. O que foi que a população brasileira escolheu nesse plebiscito? O retorno do presidencialismo. Aí, galera, quem é que passa a ter poderes agora de presidente? João Goulart. A figura do primeiro-ministro desaparece e você vai ter agora, né, os poderes do presidente que são estabelecidos de fato na figura de João Goulart. Nesse meio tempo, o governo ele vai sofrer uma pressão muito forte de dois setores. As ligas camponesas, elas que foram criadas em 1956 em Pernambuco, pelo advogado Francisco Julião, e o Comando Geral dos Trabalhadores, que já foi criado aqui em 62. Qual vai ser a pressão das ligas camponesas e do Comando Geral dos Trabalhadores? Eles vão pressionar o governo pela reforma agrária e a reforma tributária. E além disso também existia a reforma urbana. Qual era a ideia principalmente da reforma agrária? Né? Fazer a distribuição, a repartição das terras. E a reforma urbana era o quê? Era o governo facilitar a compra do imóvel. Facilitar com preço mais barato e facilitar também com o crédito para o financiamento. Devido a essa pressão das ligas camponesas e do Comando Geral dos Trabalhadores, o que é que eles vão conquistar? As ligas camponesas vão conseguir o Estatuto da Terra, que vai ser uma espécie de CLT para o trabalhador rural. Você deve lembrar que a CLT de Getúlio Vargas ela só contemplava o trabalhador urbano. O trabalhador rural não foi contemplado pela CLT de Getúlio Vargas. Ou, em outras palavras, o setor rural do Brasil não tinha uma proteção trabalhista. Então, as ligas camponesas fazem a pressão, né, no governo João Goulart pela reforma agrária, reforma tributária, também a reforma urbana, e eles vão ganhar, né, vão conquistar nessa pressão, juntamente com o Comando Geral dos Trabalhadores, o estatuto, né, para uma CLT, digamos assim, para o trabalhador rural, usando esse termo, e também vão conseguir uma grande conquista que vai ser o 13º salário. Muita gente acha que o 13º foi criado por Getúlio Vargas, mas não foi. O 13º foi criado aqui na década de 70, durante o governo de João Goulart. Só que, mais uma vez, quem é que não gosta disso? O setor empresarial, né? O surgimento do 13º salário desagradou o setor empresarial. Lembre que João Goulart ele já era aquela figura assim, né, mal vista pelos setores mais conservadores, porque diziam que ele queria transformar o Brasil numa república sindicalista. Nesse contexto aqui, galera, já que o presidente João Goulart ele estava sofrendo uma pressão, né, das ligas camponesas e também do Comando Geral dos Trabalhadores, ele vai propor as chamadas reformas de base. As reformas de base você vai ter algumas bandeiras, mas duas principais eu lixo aqui para vocês. A reforma agrária e a reforma urbana. Tinha também a reforma tributária, a reforma financeira, a reforma educacional, mas o que vai gerar, digamos, a
instabilidade do governo dele, que vai favorecer para o golpe militar, vai ser a reforma agrária e a reforma urbana. Você deve lembrar que a gente está mais uma vez, eu sempre reforçando a ideia, contexto de Guerra Fria. E falar em reforma agrária nesse contexto, o que é que já dizia na época? Ameaça comunista no Brasil. Então, quando o presidente João Goulart ele chega no comício na Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, e ele anuncia as reformas de base, o que foi que fez os setores de oposição? Eles se organizaram na chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ela foi organizada pela Igreja Católica, foi organizada pelo setor empresarial, os setores de oposição, e a população foi para a rua pedindo uma intervenção militar no Brasil contra a ameaça comunista. Inclusive, tem um cartaz na época dizendo: o Brasil não será uma nova Cuba. E aí os militares, era isso que eles queriam, o quê? O apoio da população. Então o povo estava pedindo uma intervenção militar contra, entre aspas, essa ameaça comunista, que a gente sabe que não tinha essa ameaça comunista. O que queria o João Goulart era promover a justiça social no Brasil. Só percebam, né, lá do governo Getúlio Vargas, quando ele foi ministro do Trabalho, e já começaram a criar aquele discurso de que ele queria transformar o Brasil numa república sindicalista. Esse discurso foi muito mais forte agora. Então a oposição começa a acusá-lo de querer transformar o Brasil numa república sindicalista, usa o argumento da ameaça comunista, faz a cabeça da população, o povo pede uma intervenção militar no Brasil. E o que é que faz os militares? No dia 31 de março de 1954, ocorreu o golpe civil-militar no Brasil, e a partir disso o Brasil viveu 21 anos de ditadura militar, e que esse assunto a gente vai ver em uma próxima aula. E por trás disso, quem é que está articulando todo esse golpe militar? Os Estados Unidos da América, que já tinha começado com o presidente Kennedy. Inclusive os Estados Unidos na época eles tinham uma operação chamada Operação Brother Sun. Qual era a ideia da Operação Brother Sun? As Forças Armadas dos Estados Unidos iriam doar toneladas de armamentos caso João Goulart ele resistisse ao golpe militar. Tanto é que quando chega aqui em 31 de março, o litoral do Brasil está cheio de quê? Da Marinha dos Estados Unidos, só aguardando ele resistir ao golpe para ativar a Operação Brother Sun. Como ele não resistiu, porque ele sabia que tem essa operação americana, ele praticamente abandonou o cargo de presidente. Então foi um golpe, digamos, bem pacífico nesse sentido. Leonel Brizola ainda tentou, né, apoio do setor legalista das Forças Armadas para resistir ao golpe, mas que não obteve sucesso, beleza? E ainda existia, né, um órgão, né, digamos, posso dizer um órgão, uma instituição chamada de IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. E esse IBAD, ele recebia capital dos Estados Unidos, comprando deputados no Congresso Nacional Brasileiro para boicotar o governo João Goulart. E ainda existia um outro órgão também chamado de ISEB, ISEB, era Instituto Social de Estudos Brasileiros. Eles faziam o quê? O ISEB fazia propaganda negativa de João Goulart, dizendo que ele era ameaça comunista, que existia uma ameaça comunista no Brasil. Então eu percebo como teve toda uma articulação, né, nesse momento para sujar, né, o governo de João Goulart e depois legitimar o golpe militar de 64. Aí você pergunta: Gil, por que que o governo americano fez isso? Mais uma vez, por causa do contexto, o contexto da Guerra Fria. E o governo americano não queria um presidente de esquerda aqui na América do Sul. Na verdade, na América, o governo americano não queria um governo de esquerda. Foi por isso que o governo americano também apoiou vários golpes militares na América do Sul. Então, nesse momento, não vai ter golpe militar só no Brasil, não. Você vai ter no Chile, vai ter também na Argentina. Tudo isso com apoio por trás dos Estados Unidos da América. E que esse assunto de ditadura militar fica para uma próxima aula. E já sabe, né, galera? Gostou do nosso vídeo? Gostou da nossa aula? Curte e compartilha. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Valeu, até a próxima.